Voltamos para a nossa aula hoje de língua portuguesa. Estamos estudando os termos da oração. A gente já fez uma explanação de como se faz a análise sintática do período simples dentro de um texto, né, isso contextualizado. E já falamos também de quais são os termos da oração. Falamos dos termos essenciais, dos termos acessórios, aliás, dos termos integrantes e acessórios. Então, vem comigo que a gente vai continuar essa aula para a gente ter bastante suporte, né? Para a gente poder aprender de tudo um pouco, como diz a música, de tudo um pouco. Então, vamos agora para os termos essenciais da oração, que eu já havia ressaltado naquela primeira aula. A gente fez um breve passeio entre todos os termos da oração, lembrando que nessa reta final de aula, até o dia 15 de dezembro, tá bom? A gente vai ver muita análise sintática por aqui, então vamos se acostumando, vamos aprendendo, vamos contribuindo aí com sua participação. Você que está na sala de aula agora, se não pode participar pelo chat da escola, você faz assim, você pede para liberar o Wi-Fi da escola e você participa pelo YouTube. Toda vez que vocês entram no YouTube, eu estou aqui e eu respondo a vocês, tá? É só dizer, professor, libera aí o Wi-Fi da escola. E você coloca o Wi-Fi no seu telefone e conversa comigo diretamente aqui pelo chat. Aí a aula não fica tão monótona, né? É legal a aula quando vocês participam, quando eu participo, quando eu interajo direto com vocês. A aula fica muito mais maneira. Então, eu fico aqui aguardando a sua interação. Toda vez que eu falo, aparecem alunos aqui no chat do nosso estúdio, tá bom? Então, é só entrar no YouTube, aí você procura canal Educação, aí vai onde tem EJA 4, e tchan, 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 você me encontrou e a gente conversa ao vivo e a cores. Ou você acha que essa aula aqui é gravada? Gravada nada, né? Nós estamos aqui ao vivo falando com vocês, tá bom? Termos essenciais da oração, como eu disse lá na primeira aula, são 2. É sujeito e predicado. E esse é um assunto que a gente tem por honra de aprender. Você pode até depois não chegar a entender bem os outros termos da oração, os integrantes e os acessórios. Mas os essenciais, como o nome já diz, é essencial que a gente aprenda. E a gente aprende como, professor, esses termos? A gente aprende praticando na língua portuguesa, analisando aquilo que a gente fala. Mas para que eu tenho que aprender sujeito e predicado, professora? Para que depois você não ande por aí cometendo desvios na língua portuguesa. Tem muita gente que não sabe que a única finalidade de você ter a necessidade de saber quem é sujeito e o que é predicado numa oração é para depois você fazer a concordância correta. Se você sabe quem fez a ação e qual é a ação que foi realizada, então você sabe dizer se as correspondências estão corretas também, se está tudo concordando, né? Porque lá na análise sintática, o sujeito obrigatoriamente concorda com o predicado concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Então, quando você fala na oralidade, nós vai amanhã, você falou, tudo bem, é um registro oral. E registro oral não tem regra. Mas se você vai escrever para alguém, você coloca lá no aplicativo, você vai mandar para o WhatsApp, para um colega, né? Nós vai amanhã. Ou você coloca na rede social, coloca a foto lá do litoralzão, a praia linda, lá de Parnaíba, né? Pedra do Sal. Aí você coloca Pedra do Sal, me espera. Pedra do Sal, me espera. Já está errando aqui. Nós vai amanhã. Se você coloca isso na rede social, tem pessoas que fazem chacota de quando a gente erra na língua portuguesa em rede social, verdade? Tem sites aí especializados em fazer prints de postagens com problema no português, tá? Só para virar meme. Vira meme. Eu sei que virar meme hoje fica famoso, né? Mas ficar famoso por um bom motivo é melhor do que por um motivo desses. Então, virar chacota não é legal. Também é chamado de cyberbullying, né? É um tremendo cyberbullying.
certo? Então, a principal função de você saber entender dentro da estrutura de uma oração o que é sujeito e o que é predicado é para verificar se a concordância está completa. É para verificar se o predicado está completo ou se está faltando algum termo dentro do predicado. É saber fazer esse entendimento. E quando você entende a estrutura do período, você entende o sentido dele também. Uma coisa leva a outra. As pessoas querem fazer leitura, entendimento, compreensão, interpretação de texto e não sabem nem analisar um período. Fica mais difícil entender se você não sabe analisar o período. Por exemplo, se o texto estiver todo invertido, né? Como os textos dos poemas barrocos, poema de Gregório de Matos, ele é todo invertido. Se você não fizer a desinversão dos versos, você não vai saber quem é sujeito predicado, pode prejudicar a sua compreensão. O todo sem a parte não é o todo, a parte sem o todo, a parte sem o todo não é parte, a parte fique todo sendo todo e o todo fique parte sendo parte. Fica complicado, você tem que fazer a desinversão para poder saber quem é quem no texto. Então, o que é um sujeito? Sujeito é sobre quem se diz algo na oração. É sobre de quem você está falando. É aquela pergunta, de quem você está falando, né? Então, você tem a oração. A oração é o enunciado. Oração. Vamos voltar. Já que saiu, peguemos a nossa caneta que não sai mais. Oração é um enunciado. Enunciado com sentido completo. A oração é o enunciado com sentido completo. Então, para eu saber quem é o sujeito dentro de uma oração, é sobre quem se diz alguma coisa. Então, é por isso que você pergunta assim, ó, o quê? Ou quem? Por isso que você pergunta, quem fez? O que fez, né? O que fez? Quem fez? João, verbo, ao verbo. O verbo é o elemento principal da oração. Se você não identificar o verbo, você vai ter dificuldade de saber quem é sujeito. João esqueceu o dinheiro para o lanche. Quem esqueceu o dinheiro? Pergunta, ó. Quem para o verbo? Quem esqueceu o dinheiro para o lanche? Quer dizer, isso aqui é o predicado, certo? Então, é sobre quem está falando de quem. Esqueceu o dinheiro para o lanche. Quem esqueceu o dinheiro para o lanche foi João. João é sujeito e tudo que sobra do sujeito é o predicado. Depois que você separa o sujeito, o que fica de fora é predicado. É só isso. Então, o sujeito é sobre quem diz o resto da oração. O resto da oração é o predicado. Resto da oração é predicado. Porque depois que você separa o sujeito, isolou o sujeito, tudo que sobra da oração é o predicado. Estou ótima de pegar a caneta hoje. Predicado é tudo que sobra da oração, certo? Então, o sujeito é sobre de quem se fala. Está falando de quem? Está falando sobre quem? Então, esse é o sujeito. É aquele do qual você está falando. Ou seja, é aquele que realiza a ação do verbo. A ação do verbo é esquecer. Quem é que esqueceu o dinheiro? O João. Ele realizou a ação de esquecer o dinheiro. Então, ele é o sujeito. Predicado, né? Predicado, segundo elemento essencial da oração, predicado. É o restante da oração, ou seja, a parte que informa algo sobre o sujeito. É a própria ação. O predicado é a ação, o predicado é o verbo e tudo o que sobra do sujeito. Toda vez que você achar o verbo de uma oração, você já achou o predicado, entendeu? Achou o verbo, achou o predicado. É a parte onde o verbo está presente, ó. Predicado é a parte onde o verbo está presente. Então, quando você diz, ó, João esqueceu o dinheiro para o lanche, quem é a ação? O que foi que ele fez aqui, ó? Esqueceu. Esqueceu é
o verbo. Esqueceu é o predicado. Quem foi que esqueceu o dinheiro? João. Isolou o João? Tudo o que sobra depois que você tira o sujeito é predicado. Tirou João, João esqueceu o dinheiro para o lanche, João é sujeito, certo? É o sujeito, né? Isolou aqui o sujeito, praticou a ação, foi ele que esqueceu. Toda a informação que vem depois é o predicado. É assim que a gente analisa sujeito e predicado. Sujeito é sobre quem está falando, né? É de quem se fala, ou a pessoa que pratica, a pessoa ou ser, né? Que pratica a ação do verbo, tá bom? A pessoa que pratica a ação do verbo, se eu digo, o gato miava em cima da casa. Verbo, miava. Quem miava em cima da casa? O gato. O gato é o sujeito, tá? Se eu digo, correram desesperados pela rua os 3 cachorros. Quem correram desesperados pelas ruas? Os 3 cachorros. Os 3 cachorros é o sujeito. Eles que praticam a ação de correr, desesperados. Corriam e ainda estavam desesperados. Tem sujeito e tem predicativo, que a gente fala disso depois. Tá bom? Primeiro, você só entende o que é o sujeito, quem realiza a ação, e o predicado, que é a ação que foi realizada e tudo mais que estiver sendo informado. Depois que você separa o sujeito, tudo que fica de fora do sujeito já é predicado. Mas tem que saber isolar bem o sujeito da oração. Então, bora fazer o seguinte, bora começar treinando sobre sujeito. Bora começar fazendo nosso treino aqui sobre sujeito, tipo de sujeito, né? Sujeito simples, composto, oculto, também chamado de desinencial. Hoje, a melhor forma de você chamar esse tipo de sujeito é desinencial. O sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, que não é... Ah, professora, a senhora acabou de dizer que tem que existir o sujeito. Então, bora chamar de oração sem sujeito. Porque, assim, não é que seja uma oração sem sujeito. Não é que seja inexistente. Ele existe. Só que ele é repetitivo, ele é redundante. Ou então, ele é alguém que tu não consegue, né? Não dá para dizer quem praticou a ação. É quando não dá para dizer, não dá para identificar. E não é que ele seja indeterminado, é porque realmente aquela ação ela é impessoal. É porque não tem ninguém que possa praticar aquela ação. O sujeito indeterminado, alguém fez a ação, tu só não sabe quem foi. Já a oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, é porque não dá para ninguém realizar aquela ação. Ela é impessoal. Se eu digo, faz 3 anos que não chove. Então, esse faz 3 anos, eu não posso dizer que o 3 anos é quem faz a ação de fazer. Não. Ele é impessoal. É o verbo fazer indicando o tempo. Não é isso? Haverá uma reunião amanhã. Haverá o quê? Haverá reunião. Reunião completa, o sentido do verbo haver. Mas quem é que faz a ação do verbo haver? Ninguém faz a ação. Então, não tem como você saber quem é. Haverá uma reunião. Sim, haverá. Acabou. Haverá, não tem sujeito. E se você diz choveu forte, quem foi que choveu? A chuva. Mas não fala a chuva choveu. Então, é desnecessário. Isso é que eu chamo de oração sem sujeito. Mas calma. Vamos explicar a todo mundo, tá bom? Primeiro, começar cantando essa musiquinha bonitinha aqui do... Lembrando, né? A música aqui do nosso maravilhoso Gilberto Gil. Vamos fugir deste lugar. Não é desde, não, é deste, tá? Bora só corrigir aqui. Vamos fugir deste lugar, baby. Aí aqui não tem um ponto, não. Aqui tem uma vírgula, tá? E outra aqui. Vamos fugir. E aqui tem uma vírgula também. Vamos tirar esse negócio e colocar a vírgula. Deste lugar, baby, vamos fugir. Agora sim. Tô cansado, tem que ter um acentozinho, né? Tô cansado de esperar que você tem acento também. De novo. Tô cansado de esperar que você me carregue, né? A gente só tá ajustando aqui algumas coisinhas para o texto ficar perfeito. Que texto de internet você não pode confiar, tá bom? Esses cards são bem bonitinhos, eu adoro trabalhar com esses cards. A gente pega lá no Pinterest, né? A gente puxa do Pinterest. Muita coisa bacana no Pinterest, pessoas criativas fazem isso. Então, aí é um trecho da música do Gilberto Gil,
Vamos fugir, né? Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Então, para você saber que a oração, você tem que saber identificar os verbos. Vamos fugir é uma locução verbal, então já tem verbo aí. Deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado, estou, né? Tô cansado de esperar. Esperar é um verbo em forma nominal. Que você me carregue, verbo. Então, verbo, 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 verbo. 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Nós temos 5 orações. Cada verbo é uma oração. Cada oração vai ter o seu sujeito. Toda oração tem sujeito. Toda oração tem predicado. Entenderam isso? Achou o verbo? Cada verbo é uma oração. Se você achou 5 orações, tu vai ter 5 sujeitos e 5 predicados, porque toda oração tem sujeito e tem predicado. São termos essenciais da oração. Sacou? Então, se você vai escrever essa música em forma mesmo de texto, fica melhor compreendido. Vamos fugir. Pergunta ao verbo. Quer saber quem é o sujeito, né? Porque toda oração tem que ter sujeito e tem que ter predicado. Vamos fugir deste lugar, baby. Então, pergunte ao verbo, quem vai fugir? Pergunte assim, ó, quem vai fugir? Vamos, né? Vamos quer dizer que nós vamos. Nós vamos fugir. Nós fugiremos. É porque o brasileiro não gosta de usar o verbo no futuro. Aí ele faz uma locução verbal. Em vez de dizer, nós fugiremos deste lugar, baby, né? Ele prefere dizer, vamos fugir deste lugar, baby. Então, nós vamos fugir. Nós fugiremos deste lugar, baby. Né? Vamos fugir. Continua sendo o mesmo sujeito, tá? Se é o mesmo verbo, mesma locução verbal, vamos fugir. Pela desinência, você encontra sujeito oculto, não, sujeito desinencial. Aqui não é joguinho de amigo oculto, não. Que, na verdade, o sujeito já está expresso na oração, porque ele fica dentro da desinência do verbo, na terminação do verbo. Tu só usa vamos para nós. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Tu só usa vamos para o nós. Então, lógico que você já está dizendo que o sujeito é nós. Usar nós vamos fugir, fica até, se fosse lá no latim, seria repetitivo, desnecessário. Né? O latim não usa o pronome, uma vez que você já está usando as terminações verbais. A não ser que a terminação verbal possa indicar 2 pessoas diferentes. Falava. Por exemplo, eu falava, ele falava. Então, para eu saber se é eu falava ou ele falava, eu tenho que dizer se era eu ou se era ele. Eu tenho que usar eu falava. Aí eu sei que o falava aí sou eu. Quando acontece de algumas terminações verbais terem a mesma formação, tanto para a primeira como para a terceira pessoa do singular, então é necessário dizer quem está praticando a ação, né? Eu caminhava, tem a música, eu caminhava, minhas pernas se encontravam, né? Então, se ele colocava só caminhava, quem caminhava? Eu caminhava, ele caminhava, ela caminhava. É a mesma forma, tanto para o eu, como para o ele, como para o ela. Então, é importante colocar agora quem praticou a ação. Eu, ele ou ela. Mas o vamos não. O vamos só tem um, que é nós. Então, nem precisa repetir. Nem precisa colocar, porque se torna repetitivo, né? Vamos fugir. Vamos fugir de onde? Quem foge, foge de algum lugar, né? Eu vou fugir. Eu vou fugir. Pronto. Fugir é verbo intransitivo, né? Eu fujo. Ok, fuja. Pronto, é intransitivo. Mas se eu for um pouquinho mais curiosa, eu quero saber, vai fugir de onde? Ou vai fugir para onde? Se eu estou perguntando de onde ou para onde, eu quero mais informação, quero saber o lugar, né?
Vai fugir de onde? Deste lugar. Daqui, ó, deste lugar. Então, aqui é o advérbio, adjunto adverbial, que eu chamo de, aquilo que a gente chama de termos acessórios da oração. Baby, ele está chamando por ela, ó. Ele está chamando, bora, baby. Hey, baby. Hey, baby. Vamos fugir deste lugar, baby. Ele está chamando. Se ele está chamando por ela, toda vez que tem um chamamento, é um vocativo. Foi a última coisa que eu falei no final da primeira aula. Se tem um chamamento, é um vocativo. Vamos fugir. Está convidando, né? Fugir para onde? Ou de onde, né? No caso é o de onde, que ele usa o deste lugar, baby. Está chamando a baby para fugir com ele. Baby, vamos fugir deste lugar? Ele está chamando a baby. Baby é o vocativo. Nós, que é ele e a baby, vão fugir daquele lugar, desse lugar. Então, tá aí. Aqui, ó, vamos fugir é o predicado. Vamos fugir é o predicado, porque é o verbo é sempre o predicado. O nós é o sujeito desinicial, porque está sendo reconhecido bem na terminação do verbo. E o baby é o vocativo. E, de novo, aqui nós temos outra oração. Tem o verbo. Onde você encontra o verbo, você encontra o predicado. Continua sendo o predicado. Agora ele diz assim, ó, estou cansado de esperar que você me carregue. O verbo está abreviado, mas ele quis dizer assim, ó, estou, né? Ele quis dizer, estou cansado de esperar que você me carregue. Então, estou, quem é que está? Eu. Tu só usa estou com a primeira pessoa. Eu estou cansado. Cansado é um adjetivo. Cansado é o predicativo do sujeito. O estou é um verbo de ligação. Também é um predicado. Como é um verbo de ligação, predicado nominal. Predicado nominal. Logo, o predicativo é o núcleo do predicado. Estou cansado de esperar. Cansado. Quem está cansado? Cansado de quê? Ah, estou cansada. Cansada de quê, minha irmã? Toda vez que você fala cansado, alguém pode perguntar cansado de quê? De esperar. Esse de esperar tem verbo? Tem. Mas está completando o sentido de um nome. É um chamado de complemento nominal. Está completando o sentido de cansado. Eu estou cansado. Cansado de quê? Cansado de esperar. Então, está completando o sentido de um nome. Eu chamo de complemento nominal. Mas esperar é um verbo, professora. Então eu chamo de uma oração completiva nominal. Já que tem verbo, é oração. Oração completiva nominal. Estou cansado de esperar que você me carregue. Quem é que carrega, né? Quem vai carregar? Você. Você vai me carregar. Você carregue. Sujeito, você. Carregue, predicado. Predicado, você, sujeito. Que você carregue. Carregue quem? Quem carrega, carrega algo ou alguma coisa. Me, carregue me. Então, objeto direto, porque completa o sentido do verbo carregar. Quem carrega, carrega algo, alguém ou alguma coisa, né? Então, carrega quem? Carregue a mim. Me carregue. Estudo sujeito. O sujeito, como eu falei para vocês, é constituído por um substantivo, outra palavra ou uma expressão. Mas, sendo palavra ou expressão, vai ter valor de substantivo. Porque, às vezes, não é só substantivo. Tem muitas palavras que podem ser sujeito ou mesmo uma expressão inteira que tem valor de substantivo, né? Aqui temos alguns exemplos, ó. O sino era grande. Quem era grande? O sino. Nesse caso aqui, deixa eu ver se aparece. Não. Nesse caso aqui, nós temos um substantivo representando o sujeito. Ela tem uma educação fina. Verbo, tem. Quem é que tem uma educação fina? Ela. Sujeito, ela. Ela é substantivo? Não. Ela é um pronome pessoal.
O pronome pessoal aí está tendo função de substantivo. Vossa Excelência agiu com imparcialidade. Verbo, agiu. Quem foi que agiu com imparcialidade? Vossa Excelência agiu com imparcialidade. Então, Vossa Excelência, que é um pronome pessoal de tratamento, está sendo usado como sujeito. Foi ele quem agiu. Ele fez a ação de agir. Pronome pessoal. Isto não me agrada. Verbo, agrada. O que é que não me agrada? Isto. Isto é o sujeito. Mas isto é um substantivo? Não, mas está substantivado. Isto é um pronome indefinido. Pronome indefinido. Isto não me agrada. Morrer pela pátria é glorioso. Verbo é. Como nós temos aqui um predicativo, que é o núcleo do predicado, o que é glorioso? Morrer pela pátria. Morrer é o núcleo, né? Morrer pela pátria. Morrer é o núcleo, só que morrer é um verbo. É um verbo, mas aqui ele tem função de sujeito. Então, até verbo pode ser sujeito. Eu não posso dizer, então, que o sujeito é formado pelo substantivo, não é só substantivo. Sujeito pode ser um substantivo ou pode ser outra classe de palavra. Às vezes pode ser até mesmo uma oração, tá bom? Uma oração que vai ter a função de sujeito daquela oração. Professor, de oração pode ser sujeito? Pode. É chamado de sujeito oracional, ou oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas é melhor você aprender sujeito oracional. A palavra principal do sujeito, aquela que se destaca, sino. Porque o sujeito ali, ó, o sino era grande. Sujeito, o sino. Mas o que era grande? Era o ou o sino? Sino. Então, ele é a palavra principal, tá? Vossa Excelência agiu com imparcialidade. Quem agiu mesmo? Foi a vossa ou foi a excelência? A excelência, né? Que é a pessoa aqui. Então, vossa ali, aliás, Vossa Excelência é uma expressão comum. Então, a palavra principal do núcleo, do sujeito, né, é chamada de núcleo. E é esse núcleo que determina se o sujeito é simples ou se ele é composto. Tá bom? Se eu digo o sino e a catedral eram grandes na paisagem, o sino e a catedral eram grandes na paisagem, então eu pergunto, o que eram grandes na paisagem? O sino e a catedral. Eu tenho sino e tenho catedral, eu tenho dois núcleos, sujeito composto, tá? Essa quantidade de núcleos aí que vai definir que tipo de sujeito vai acontecer dentro da oração. Então, muito cuidado na hora de analisar para poder saber classificar corretamente qual é o tipo de sujeito. Ok? Então, lembrando, sujeito é constituído na palavra, é ele quem faz a ação do verbo, né? Pratica a ação do verbo. É uma das palavras principais dentro da oração, tá bom? E ele pode ser composta por uma ou mais palavras, mas tem sempre núcleos. Núcleo ou núcleos. E esses núcleos é que vão definir que tipo de sujeito a gente vai ter. E ele ainda pode ser representado por várias classes de palavras, substantivos, pronomes, verbos, ou mesmo outra oração, né? Pode transformar, até numeral pode virar sujeito, qualquer classe de palavra, uma vez que ele esteja com valor de substantivo, ele pode se transformar em sujeito da oração, tá bom? Eu sei que a palavra mal é um advérbio, né? Mal é o contrário de bem. Então, se eu for lá na gramática, eu vou encontrar mal e bem como advérbio, classe gramatical, advérbio. Mas se eu digo o mal não venceu, verbo, venceu. Quem foi que não venceu? O mal. Sujeito.
Então, mal agora não é advérbio, ele está substantivado por causa da presença do artigo. O artigo deu ao advérbio um valor de substantivo. O mal não venceu. E a palavra não, professora, não é advérbio, porque não só está modificando a ação do verbo. O mal não venceu. Então, quem não venceu? Quem foi que praticou a ação de não vencer? O mal. Mal é sujeito. Mas tem duas palavras no sujeito. Tem o ó e tem o mal. Qual dos dois realmente não venceu? Foi o ó ou foi o mal? Foi o mal, o núcleo do sujeito mal. É um advérbio com valor de substantivo, tá? O mal, na versão original, mal é advérbio, só que nesse contexto ele virou substantivo. Então, a gente não pode classificar uma palavra. Mal é advérbio. Ela é pronome, né? Depende de como ele esteja sendo empregado dentro do contexto. O contexto pode mudar a classe de palavra. Aqui, ó, ela tem uma educação fina, esse ela está no valor de substantivo. Então, eu posso dizer, ela é um substantivo, dentro do contexto ele é um substantivo, função de substantivo, tá aí. Por isso que é um pronome. Pronome é a palavra que pode substituir o nome, e o nome é o substantivo. Simbora. Então, estudo do sujeito. Tem a professora dizendo quais são os tipos de sujeito. A gente pode dizer assim, olha, temos dois tipos de sujeito, né? O sujeito determinado e o indeterminado. E eu vou colocar o terceiro tipo aqui, que é a oração sem sujeito. Oração sem sujeito, tá bom? Então, nós só temos essas três situações. Ou o sujeito é determinado, ou ele é indeterminado, ou é oração sem sujeito. Quando ele é determinado, quer dizer que ele pode ser identificado. Sujeito determinado quer dizer aquele que pode ser identificado. E eu vou identificar como, professora? Pela ação verbal. Eu vou identificar o sujeito pela ação verbal. Beleza? Aí eu chamo o sujeito determinado. Ele pode ser identificado pela ação verbal. Esse tipo de sujeito, ele é simples quando ele tem um núcleo. Um núcleo simples. Composto, ele tem mais de um núcleo. Apareceu mais de um núcleo, ele é composto. Oculto, quando ele é desinencial. Oculto, ele é desinencial. Quer dizer, ele pode ser identificado pela ação do verbo. Ele não aparece explícito na oração, mas você pode identificá-lo pela desinência do verbo. Agora, eu digo que um sujeito é indeterminado quando não pode ser identificado. Não pode ser identificado. Mesmo eu analisando, mesmo que eu analise a ação do verbo, eu não consigo saber quem foi que fez aquilo. Entendeu? Então, se eu disser, roubaram meu relógio. Roubaram meu relógio. Olha o verbo, roubaram. Eu vou chegar na delegacia. Delegado, roubaram meu relógio. Ele vai saber quem roubou? Quando eu digo roubaram o meu relógio, é porque eu também não sei. Nem ele sabe, nem eu sei. Então, isso é um sujeito determinado. Quando você não pode identificar quem praticou a ação. Roubaram o relógio, mas quem roubou? Eu não sei. Não sei, não consigo identificar, não sabemos. Então, quando você usa o verbo dessa forma, é chamado de sujeito indeterminado. Não é isso? Se eu digo assim, precisa-se de vendedores. Olha, quem é que precisa de vendedores? Alguém, eu não sei dizer quem é. Alguém está precisando de vendedores aí.
Precisa-se de vendedores. Vendedor, né? Alguém está precisando, eu não sei quem é. Sujeito indeterminado. E a oração sem sujeito é quando nós temos uma ação do verbo de modo impessoal. Impessoal. Impessoal quer dizer nenhuma pessoa, ser vivo, pode realizar aquela ação. É uma ação que não pode ser realizada por ninguém. Nem por mim, nem por você, nem pelo Papa, nem pelo gigante, nem por um coelho, por uma minhoca. Ninguém pode fazer aquela ação. É uma ação impessoal. Ninguém faz, ela faz sozinha. A ação acontece só. Chover acontece só. A chuva é que chove, mas eu não vou dizer que o homem choveu, porque o homem não chove. Agora, se eu falar, choveu, eu vou à festa, nem que chova canivete. Nem que chova canivete é diferente, né? Canivete vai chover, então canivete é sujeito. Tá bom? Porque, no caso, é um sujeito metafórico. Mas se eu digo assim, choveu muito na região de Pedreiras nesta madrugada, na região de Pedreiras choveu muito nesta madrugada. Então, eu não vou dizer que alguém realizou essa ação, porque só quem realiza é a chuva, é a natureza, né? Então, não é uma ação que alguém possa fazer. Por isso que eu chamo de oração sem sujeito, porque é impessoal. A gente não pode praticar essa ação. Beleza? Então, nós temos no estudo geral de sujeito 3 tipos de sujeito. O sujeito determinado, que é aquele que eu posso encontrar no texto pela ação verbal, simples, composto ou desinencial. Ele é indeterminado quando eu não consigo dizer quem foi que fez a ação, não dá para identificar quem fez a ação. E é uma oração sem sujeito quando é impessoal, porque não tem ninguém que possa fazer aquela ação. É tudo tão simples, né? Tem até uma música que fala isso. Tudo tão simples, tudo natural, um amor moreno, tudo tropical. Aqui não tem análise sintática porque não apareceu nenhum verbo, tá bom, gente? Então, simbora. Estudo sujeito. Sujeito simples, né? Vamos analisar aqui o sujeito simples. Sujeito simples é quando ele possui apenas um núcleo. Eu falei há pouco, tem um núcleo, ou seja, uma palavra significativa dentro do sujeito. Só uma palavra realmente realiza a ação do verbo. Nem liga para você de verdade. As pessoas são boas para alimentar seu ego. Ninguém liga para você de verdade. As pessoas só são boas para alimentar o seu ego. Vou analisar só aqui, ó, verbo, liga, verbo, né? Quem é que liga para você de verdade? Ninguém. Ninguém é sujeito. E esse sujeito só tem um núcleo, só tem uma palavra, só tem um núcleo. Então, você chama de sujeito simples. Ninguém liga para você de verdade. A outra oração diz, as pessoas só são boas para alimentar seu ego. As pessoas só são boas para alimentar seu ego. As pessoas são boas, né? Para alimentar seu ego. As pessoas são boas. As pessoas são boas apenas ou só para alimentar o seu ego. Certo? Então, quem são boas? As pessoas são boas. Está aqui o verbo principal, são. Quem são boas? As pessoas. É o núcleo, é o sujeito, né? Tem 2 palavras, tem as e tem pessoas. Núcleo, pessoas. As pessoas são boas, né? Boas para quê? Quem é boa para algo, para alguma coisa, para alimentar seu ego. Está completando o sentido de boa. Mas nós temos 2 orações, liga e são, tá bom? E temos 2 sujeitos, ninguém liga e as pessoas são boas, tá bom? Então, as pessoas é o sujeito de são boas e ninguém é o sujeito de liga para você. Núcleo de ninguém liga para você, ninguém. Núcleo de as pessoas só são boas, as pessoas, sujeito, beleza? Ninguém não é um substantivo, é um pronome indefinido, né?
só que aqui ele tem valor de substantivo. E pessoas é substantivo. Uma pergunta que pode acontecer, professora, mas quando você diz as pessoas são, você fala que é um sujeito simples, né? Isso, um sujeito simples. Mas as pessoas não é um monte de pessoas, não é sujeito composto porque tem muita pessoa? Não, porque não vale a ideia que a palavra gera. Na análise sintática, o que está valendo não é o sentido. O que está valendo é a estrutura. E na estrutura só apareceu uma palavra como núcleo. Uma palavra. Por mais que a palavra dê ideia de mais de uma pessoa, mas ela representa uma palavra. Na estrutura só tem uma palavra. Entendeu? Só tem uma palavra, sujeito simples. Você analisa, não é a ideia, é a estrutura, na formação do texto. Olha como é diferente do sujeito composto, né? O sujeito composto possui mais de um núcleo. Se o simples tem apenas um núcleo, o composto tem mais de um núcleo. Agora, Romeu e Julieta nunca se sentiriam do jeito que nos sentimos, né? Então, você pega o verbo sentiriam. Quem nunca se sentiria? Romeu e Julieta. Quem era que nunca se sentiria? Romeu e Julieta nunca se sentiriam. A primeira oração, tá bom? Romeu e Julieta nunca se sentiriam. Então, quem não se sentiriam? Romeu e Julieta, sujeito. Romeu e Julieta é sujeito. Mas quem era de fato que não ia se sentir? Nem Romeu, nem Julieta. Dois núcleos. Romeu e Julieta são dois núcleos. Logo, nós temos sujeito composto. Quando ele apresenta mais de um núcleo, ele é chamado de sujeito composto. É aquela coisa, tem que aparecer. Então, se você diz assim, o povo saiu bem cedo. Verbo, saiu. Quem saiu bem cedo? O povo. O povo é sujeito. Tem duas palavras no sujeito. Tem o e povo. Quem é o núcleo? Povo. Só tem um núcleo, uma palavra. Então, é sujeito simples. Sujeito simples. Então, o que vai dar, o que diz, o que classifica se o sujeito é simples ou composto, não é a ideia que a palavra gera, mas a quantidade de núcleos que apareçam, a estrutura como está escrito, né? Agora, se você fala assim, ó, desistiram da viagem. Desistiram da viagem. O gato e a lebre. Desistiram da viagem o gato e a lebre. Você pega o verbo e pergunta quem? Quem foi que desistiu da viagem? O gato e a lebre desistiram. Tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Das 5 palavras que estão dentro do sujeito, isso aqui é sujeito, das 5 palavras que formam o sujeito, qual que realmente desistiu da viagem? Gato e lebre. Tem 2 núcleos. Se tem 2 núcleos, é um sujeito composto. É assim que você analisa. Um núcleo, sujeito simples. 2 núcleos, sujeito composto. Tá bom? Nunca pela ideia gerada, mas pela estrutura frásica. Então, sempre analise a estrutura. E nunca saia, por exemplo, o povo saíram. Eu vou usar saíram porque o povo é muita gente. Não. Não é a ideia que vai fazer você usar a palavra no singular ou no plural, tá bom? O que vai fazer você usar a palavra no singular ou no plural é a quantidade de núcleos que apresentar o sujeito. Aí você sabe se o verbo fica no singular ou no plural, já que ele concorda com o sujeito. A gente viu hoje os termos da oração, estudamos os tipos de sujeito e lembre-se, na nossa aula de quarta-feira continuamos a ver o nosso conteúdo e quinta-feira também tem revisão. Então, até a próxima aula. Boa noite.